pessoal, gravando mais uma correção de exercícios aí para vocês. Então, para vocês se orientarem aí sobre o que vai ser falado nessa web aula. Eu vou corrigir os exercícios que foram propostos na última semana de revisão. Então, foram trazidos alguns temas aí da parte de fenômenos nucleares e foram sugeridos 3 exercícios para treino. Então, basicamente, vou corrigir os exercícios do volume 1, livro de atividades, né? Do volume 1, página 26 a 28, exercício 21, 25 e 28, que foram os exercícios propostos. Então, para quem não conseguiu fazer, fica a oportunidade de ver uma resolução passo a passo. Ou quem ainda vai fazer agora, né? Que feio, eu deveria ter feito. Tenta fazer, pausar o vídeo, ver como é que é a resolução. Tenta fazer e depois ver onde que está com dificuldade. Lembrando aí que o que vocês não conseguirem compreender muito bem aqui no vídeo, vocês podem pedir lá pelo e-mail, pelas web aulas aí, uma resolução mais detalhada, tá bom? Então vamos para o primeiro exercício, que é o exercício 21 da página 26. E ele fala, foi um exercício da FGV, ele fala assim, ó, o uso do radioisótopo rutênio 106, né? Então, quando fala assim, o nome do isótopo e esse número, ele está relacionado com o número de massa e desse elemento do isótopo que ele está falando, tá? Então, tem aí o símbolo dele. Vem sendo estudado por médicos da Universidade Federal de São Paulo, no tratamento de câncer oftalmológico. Esse radioisótopo emite radiação que inibe o crescimento das células tumorais. O produto de decaimento radioativo do rutênio 106 é o ródio 106. E ele pergunta qual que é a partícula do decaimento do rutênio 106. Então, para entender esse exercício, a gente precisa lembrar dos 3 tipos de radiação básica que foram estudados aí no volume 1. A gente falou de basicamente 3 tipos de radiação, né? Que é a radiação do tipo alfa, que é uma radiação do tipo partícula. Então, quando o elemento ele emite esse tipo de radiação, ele tem a massa dele diminuído em 4 e o número atômico diminuído em 2. Então, para cada partícula alfa que ele libera, ele vai ter essa redução aí de 4 na massa, né, de 4 números na massa e de 2 números no número atômico. O próximo que a gente viu é a partícula beta, a radiação do tipo beta, que eu já adiantei que é uma partícula. Então, essa partícula ela é desprendida do núcleo e ela está relacionada com um elétron que ele é liberado do núcleo. Então, o processo de transição da emissão beta, né, da partícula beta, ela está relacionada com um nêutron que vai liberar uma carga negativa. Então, por isso que a partícula beta ela é representada pela fórmula da letra grega beta mesmo, né, com o símbolo menos, porque é uma partícula negativa que se desprende do núcleo. Então, o elemento químico que emite esse tipo de radiação, ele tem a massa com o valor permanece o mesmo, né? Não tem alteração, e o número atômico ele vai ser aumentado em um valor. Então, justamente por essa transição que acontece aí no neutro. A emissão do tipo gama, ela é uma emissão que não é partícula, né? Então, é uma emissão que ela é mais penetrante, é uma emissão mais energética, vamos colocar assim, e ela não é partícula. Então, o elemento que está emitindo uma radiação do tipo gama, ele não tem nenhuma alteração em relação à massa e número atômico. Então, vamos ver no exercício aí o que ele fala, né? Ele fala que ele tem o elemento rutênio, então ele tem o Ru, que tem a massa 106. A título de curiosidade fica registrado aí que o rutênio ele tem número atômico 44. E aí, esse elemento químico ele vai
passar por um processo aí de emissão radioativa e um dos produtos que ele vai gerar vai ser o ródio, né, o RH, com a massa 106 e ele não fala aqui do número atômico, né? Mas olha só, se a gente tem um elemento químico que está nessa emissão radioativa e a gente não teve variação nessa massa aqui, então vocês podem acreditar que ele teve essa variação de mais uma aqui no número atômico, porque isso é característico de quando a gente vai ter emissão do tipo beta. Então, massa 0 e menos 1 aqui. Então, a resposta desse exercício é a resposta A. Né? Então, a radiação do tipo beta, porque a massa dele permaneceu a mesma, né? E ele teve a transformação em outro elemento químico. Então, se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, vocês vão ver que é o elemento sequente aí dentro dessa composição. Ok? Bem tranquilinho aí esse exercício. Vamos para o próximo. Próximo é um exercício de decaimento radioativo, né? E é um exercício que caiu no vestibular da Mackenzie, sabe-se Deus quando. E ele fala assim: o acidente com o Césio 137 em Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987, eu tinha 2 anos nessa época, foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido em área urbana. A cápsula de cloreto de césio, então CSCl, que é a fórmula do composto, que ocasionou o acidente, fazia parte de um equipamento hospitalar usado para radioterapia que utilizava o césio 137 para irradiação de tumores ou de materiais sanguíneos. Nessa cápsula havia aproximadamente 19 gramas do cloreto de césio e ele fala que o tempo de meia-vida é 30 anos. Um pó branco parecido com sal de cozinha, mas que no escuro brilha com uma coloração azul. Admita que a massa total de cloreto de césio contida na cápsula tenha sido recuperada durante os trabalhos de descontaminação e armazenada no depósito de rejeito radioativo do acidente, na cidade de Abadia de Goiás. Dessa forma, o tempo necessário para que restem 6,25 da quantidade de cloreto de césio contida na cápsula e a massa de cloreto de césio 137 presente no lixo radioativo após 60 anos do acidente serão respectivamente. Então, é um exercício com enunciado bem grande, né? E no final, o que tem que ficar bem claro para vocês é que esse exercício está te fazendo 2 perguntas diferentes envolvendo o tempo de meia-vida. A primeira coisa, ele quer saber quanto tempo... Deixa eu marcar minha canetinha aqui, vamos ver se está saindo. Não, ainda não. Quanto tempo... Não estou conseguindo... tá, porque está na camada errada. Agora vai. Quanto tempo é necessário para restar 6,25? Então, essa é uma pergunta. Da quantidade contida na cápsula, 19 gramas. Primeira pergunta. E depois ele pergunta qual que é a massa do cloreto de césio presente no lixo após 60 anos de acidente. Então, quando ele fala respectivamente, então o primeiro tem que ser quando vai ter 6,25 e o segundo é a massa. Essas são as 2 perguntas do exercício. Então, a primeira coisa que ele perguntou, qual o tempo necessário para ter 6,25? Quando a gente calcula o tempo de meia-vida, a gente tem que pensar a partida que a gente tem aí sempre de 100%. Eu vou começar a contar aí o meu decaimento radioativo, então eu vou partir de uma massa que é total, 100%. E aí, a cada tempo de meia-vida que passa, então a cada período aí de T meio, eu vou ter uma redução da metade, T meio, da quantidade inicial. Então, eu parti de 100%. Então, vai passar o meu primeiro tempo de meia-vida, que é o quê? 30 anos. Que é o que ele te falou. E aí, após 30 anos, ele vai cair a metade do que ele tinha.
Ele vai ter 50% agora. E aí ele vai passar mais um tempo de meia-vida. Então, mais 30 anos. E aí, agora ele tinha 50%, então ele vai ter 25%. Vai passar mais um tempo de meia-vida. Então, mais 30 anos. E aí ele vai ter 12,5%. Não chegou ainda onde eu quero. Então, mais um tempo de meia-vida. Então, mais 30 anos. E aí a gente vai ter o valor lá que ele perguntou, 6,25. Então, quanto tempo passou? 30, mais 30, mais 30, mais 30. Então, o total de anos que passou para esse material, que deve passar para esse material cair para 6,25 do inicial aqui, né? É de 120 anos. Então, de cara, você tem certeza no seu exercício, você já elimina a C, já elimina a A. Então, 120 anos é o período que vai passar. A segunda pergunta que ele faz é qual que é a massa restante após 60 anos do acidente. Então, ele está perguntando quando vai ter 25%, né? 60 anos, não 30 mais 30. Então, desse período aqui, vai restar 25% em 60 anos. Essa é uma forma de fazer. Então, você pode fazer 19 gramas corresponde a 100%, X gramas corresponde a 25%. E aí, vocês vão achar a massa de 4,75 gramas. Outra forma de resolver. Essa primeira partida aqui é como se a gente dividisse por meio. Então, o segundo tempo de meia-vida é como se a gente dividisse por 4. Se eu fosse continuar, seria aqui como se eu dividisse por 8, como se eu dividisse por 16, e assim sucessivamente. Se a gente pegar essa massa aí de 19 e dividir por 4, você vai chegar na mesma massa de 4,75 gramas. Então, esse exercício aqui de decaimento radioativo depende de como que é a sua construção lógica para entender isso daí. Existem várias formas de você chegar no resultado. Então, deu letra E de eu quero o fim da quarentena. Até lá, a gente vai fazendo exercício aqui. Finalizado aí, próximo exercício, exercício 3. Foi um exercício que caiu no Enem. Como todo bom exercício de Enem, tem um texto gigantesco para te deixar com sono na questão e fazer você desistir de responder. Então, o enunciado fala o seguinte: considera um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor do que da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada por um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo, ponto, né? Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se a. Então, interação entre a radiação dos átomos do indivíduo. Aí fala assim, na letra A. Absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que transformam os átomos em fósforo. Olha que doidura. Então, não é isso que acontece. Imagina, se toda vez que a gente for tirar um raio-x, for fazer algum exame, a gente tiver uma transformação dessa, ter um átomo de cálcio transformando em fósforo, isso aí seria uma reação nuclear acontecendo no seu organismo. Não é isso que acontece, né?
O que acontece é que vai ter uma interação dessa radiação com o papel de revelação e vai ter alguns lugares que essa radiação não vai conseguir passar, né? Então, letra B, maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomo. Então, essa é verdadeira. Então, essa imagem que é gerada, né? Então, a gente vê o ossinho aqui da pessoa, né? As vértebras. Isso aqui parece ser um crânio, né? Então, essa imagem que é gerada, ela é gerada justamente porque a radiação ela vai chegar nesses átomos aqui do seu corpo e vai dar esse contraste aqui de revelação. Se fosse uma interação que acontecesse com outros tipos de elementos aí do nosso corpo, a gente não conseguiria ver o osso com essa nitidez, né? Essa nitidez vai acontecer porque essa interação da radiação, quando ela bate aqui nos ossos, né, na calcificação, mais especificamente com o cálcio, ela vai ter essa formação de imagem. Então, é a letra B. Vamos dar uma olhada nas outras aí, se tem alguma coisa para pontuar. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que pelos átomos de cálcio. Se fosse uma absorção de átomo de carbono, né, na nossa pele mesmo a gente já não conseguia, ela já ia barrar o raio-x. Então, se fosse tirar um raio-x da mão, ia ficar parecendo uma luva, né? Ó, meu desenho, gente, que máximo. Que isso. Então, não ia ter essa distinção que a gente vê do ossinho, se fosse uma interação de carbono. A imagem já iria ficar pausada aqui nesse carbono que a gente tem do nosso tecido. AD, maior refração ao atravessar os átomos de carbono do que atravessar os átomos de cálcio. Gente, nada a ver. Refração é uma coisa que a gente vai ver lá para frente ainda. Maior ionização das moléculas de água do que dos átomos de carbono. Também não. Então aí a gente finaliza esses 3 exercícios que foram sugeridos pelo material, tá bom? Até a próxima.